Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim. Bom dia, turma. Hoje, né, gravamos na sexta, todo mundo sabe, mas domingão, fim das Olimpíadas, né? E o Eustáquio, mais uma vez, errou em suas previsões catastrofistas. Olha, Eustáquio... Não errei, não. Não, você... O negócio da Guerra Civil. A Guerra Civil continua ainda aí? Continua. O Bolsonaro está ameaçando as eleições, fala que vai chamar o Exército. A comissão derrota o voto impresso, aí o Lira vai colocar para o plenário. Isso é clima, olha só. Eu falei, é clima de guerra civil. Agora, e o negócio do desempenho do Brasil? Medalhas? Você estava bem pessimista quanto ao Brasil. Eu reconheço, assim, eu vou dar a mão da palmatória para o Alberto, que o Brasil vai conseguir mais medalhas do que no Rio. Isso é verdade. Mas o que eu estava dizendo naquele dia é que o Brasil não ia ter uma posição superior no ranking, né? No Rio de Janeiro foi a melhor posição, foi a 13ª. Tudo indica que o Brasil, no máximo, vai repetir o Rio. No máximo. Ô Eustáquio, depende. Mas não vai passar Cuba, não vai passar Cuba. Aí, essa é uma boa. Não, mas olha aqui. Essa é uma boa para a gente apostar até domingo, né? Nós estamos gravando na sexta e está ali pau a pau, Brasil e Cuba. Mas Cuba, antigamente... O Alberto vai apostar que o Brasil vai passar Cuba. Cuba, antigamente... vai apostar que não vai passar. Antigamente, Cuba dava uma surra no Brasil, Não dá mais, porra. Não tinha aquele negócio de Alemanha Oriental. Não dá mais porque o Brasil melhorou e Cuba piorou. Então, está mais ali agora, mas ainda assim, Cuba está na frente do Brasil. Mas quando você põe muito dinheiro numa estrutura, uma parte grande daquela estrutura fica, não tem jeito, que é o caso lá daqueles países lá que eram comunistas, da Rússia, eles botaram muito dinheiro naquela estrutura, tá lá, pô, tem lá Ucrânia, Polônia, né? Não vamos nem falar da Rússia, porque já aí é dar de cinta, né? Porque a Rússia só perde para a China, para os Estados Unidos e para o Japão, né? Que está lá. Em termos populacionais, é interessante porque é o seguinte, porque assim, é uma vergonha para o Brasil estar empatado com Cuba. É uma vergonha, porque nós temos 210 milhões de habitantes e Cuba tem 11. Agora, o Alberto não gosta que eu fale da Nova Zelândia, não. Mas Nova Zelândia Não, Nova Zelândia é Vietnã e Butão. Nova Zelândia é Vietnã e Butão. Só quero fazer mais uma provocação. As medalhas de ouro de Cuba não são no skate, não. Estão no boxe e canoagem. Mas a Nova Zelândia é um show, 5 milhões de habitantes e bem à frente do Brasil, entendeu? À frente do Brasil na pandemia, à frente do Brasil na qualidade de vida, à frente do Brasil no esporte. E o Butão? Então, assim, Butão? Não, Butão é felicidade bruta. E Vietnã? O Vietnã vai passar o Brasil em renda per capita, tudo, em pouco tempo. Mas olha aqui, o Brasil, eu fico vendo, estava vendo os boxeadores brasileiros, vários de Salvador, vocês viram? Tem uma escola em Salvador. O Brasil tinha que ter assim... Oi? Desde o Popó. Desde o Popó. Sim. O Brasil tinha que ter assim, onde é que estão os núcleos que você pode colocar? É claro que o interior de São Paulo, porque é o seguinte, toda sociedade que tem uma classe média mais numerosa acaba se destacando nos esportes. O perfil de quem vai para esporte não é a base da pirâmide social, nunca, tanto é que a Índia vai muito mal, né? Não é da classe média para cima, alguns esportes só, mas não a massa, entre a base e o mediano. O interior de São Paulo, né, é o que mais dá medalhas para o Brasil tradicionalmente, por causa disso. Né? Então você poderia até ter esses centros, você tem que... Eu fiz atletismo quando criança, o nosso técnico lá botava todas as crianças para competir em todas as modalidades. Eu arremessei peso, pulei salto em distância, salto em altura, porque ele via
esse aqui se sai melhor nisso. Aí, Alberto, ele falou assim, você só vai dar para cientista político, né? Não, eu não tinha a menor chance. Mas, olha, eu fiz tudo aquele arremesso de peso, eu fiz aquilo ali, né? Não tinha disco, né? Salto em altura eu fiz, salto em distância eu fiz, corrida de velocidade eu fiz, corrida de longa distância, tudo, barreira. Ele queria que eu corresse barreiras. Então, correr 100 metros com barreira, 400 com barreira, aquilo é de lascar, rapaz. Aquilo cansa demais, é uma loucura total aquilo ali. Eu não sei como está hoje, mas quem tem a faixa etária de 60 para cima, pegou a escola no primário e no segundo grau com esse padrão de educação física, com o professor fazendo com que, na escola pública, né? Que o professor fazendo de educação física, submetendo os alunos a todo tipo de esporte, e de fato fazendo isso que o Alberto está dizendo aí. No interior, especialmente. Hoje, eu não sei como está isso. Eu sei, por exemplo, na escola da minha filha, certo? Não tem educação física, e quando tem jogando uma bola um no outro, aquele negócio de queimada, certo? Não tem nem nada. Então, assim, o Brasil regrediu demais, né? Aqui no Paraná, vê aí o governador Ratinho com a história da militarização das escolas, essa bobagem, né? De achar que o militar é melhor do que o civil, entendeu? Então, tá muito ruim, nós estamos desorientados nesse ponto, entendeu? E piorando, e olhando para o esporte com a perspectiva da empresa, certo? Então, só vai ter investimento se você tiver retorno, né? E aí, no futebol dá para fazer isso, porque a quantidade de olheiros que você tem pelo Brasil afora, pegando um moleque que joga bola em esquina, em ponta de rua, é muito grande, mas nos outros esportes não tem, né? A gente tem um sistema grande na natação e no judô. Muita gente pratica no Brasil. Na natação, nos clubes, é muito disseminado. A natação e o judô tem muito, atletismo tem muito pouco, praticamente não tem. Tinha que pegar essas modalidades que dão muitas medalhas e fazer isso, não tem jeito. Eu diria o seguinte, primeiro eu queria destacar o papel das mulheres, né, que tá bonito de ver a liderança delas nessa questão de receber as medalhas. E o significado que isso tem também é muito interessante. Agora, pegando uma coisa que é essa coisa da classe média, né, do esporte e do papel da escola, é essencial que você tenha. Por que o intermediário é que tem? Porque é onde que o governo, né, a administração pública pode prestar atenção para construir praça, construir espaços, melhorar nas escolas, né, porque uma escola pública que tem a quadra, que tem espaço para as pessoas brincarem, distraírem e, ao mesmo tempo, fazerem esporte, praticar o esporte, é essencial. No meu caso, como eu falei da outra vez, que eu joguei vôlei quando eu era mais nova, o que tinha? A gente tinha uma conjunção da iniciativa privada com a questão pública. Então, você tinha o clube patrocinado pela empresa, né? No caso, eu sou de Juiz de Fora, era o esporte de Juiz de Fora, patrocinado pela Coca-Cola, né? Mas como é que eles faziam? Para aquela categoria mirim, eles iam em todas as escolas da cidade e ficavam olhando os alunos para ver, para buscar alunos para o clube. Então, eu acho que essa rede é que funciona, em última instância, investimento em espaços públicos, investimento em escola pública, integração com os clubes, integração com a iniciativa privada, que é isso que faz, em última instância, você descobrir e possibilitar pessoas que talvez jamais pensariam nisso, né, ir para o clube. Eu, quando era pequena, não pensava em nada disso. E aí, quando eu me lembro até a Dora, que foi da seleção brasileira, ela foi recrutar, e a gente tinha você receber alguém da seleção brasileira no colégio, você ser escolhido, era uma coisa muito interessante. Então, eu acho que essa integração, e isso é política a longo prazo, né? Não dá para você pensar para a próxima Olimpíada, mas você construir um processo mais longo. Luciana, mas quando a Austrália sediou a Olimpíada, né, foi 2000 lá, eles fizeram uma coisa de curtíssimo prazo e que depois mantiveram. Eles criaram centros de treinamento. O país é todo centralizado, né? A maior parte do país é desocupada, né? Não tem ninguém morando. Mas aí criaram centros de treinamento, foram atrás dos talentos e colocaram aquelas pessoas no centro de treinamento para ganhar medalha.
né? A China fez a mesma coisa. A China viu o seguinte: quais são as categorias que dão mais medalhas? Atletismo, natação, sei lá, tênis de mesa, tem lá, as categorias que mais dão medalhas, judô. Aí saiu treinando a turma para aquelas categorias. Não precisa gastar muito dinheiro com isso. Algum dinheiro tem que gastar, mas não precisa. E o que você falou, Luciano, eu acho que é fundamental, é articulação, é conversar, é fazer coisas conjuntamente, né? Tá muito coisa dispersa, sem fazer a coisa conjuntamente. Se fizer, olha, eu estou impressionado, os boxeadores lá de Salvador, lá ali tem uma escola, é só dinamizar aquilo, aumentar, tentar trazer mais criança, tentar trazer mais gente, entendeu? Como tem lá... Oi. Esse negócio da Austrália é impressionante mesmo, porque assim, é só para lembrar que a Austrália sediou a Olimpíada de Melbourne, que eu acho que foi em 56, coisa assim. Então, assim, eles têm tradição antiga e é um país também com 20 e poucos milhões de habitantes e está em quarto lugar, ele está na frente da Rússia. É muito impressionante. Agora, antes de falar o negócio da Luciana falou das mulheres, tem umas coisas surpreendentes, por exemplo, a Raíssa lá, da fadinha, é de imperatriz, né? Quem diria que uma menina de 13 anos de imperatriz ia ganhar uma medalha de prata, né? Isso é muito impressionante. Ô Eustáquio, isso daí é uma coisa de talento. Você sabe que eu vi uma reportagem sobre ela entrevistando uma colega dela de praça de skate. A menina disse o seguinte: olha, ela depois de 1 ano de que começou a fazer skate, ela estava melhor do que a gente. Você entendeu? Depois a gente fazia muito mais tempo e ela em 1 ano ficou melhor do que a gente. Ou seja, era o talento, foi achado um talento ali. Agora, só para falar das mulheres, só para completar o negócio da Luciana, que é o seguinte, eu sempre dou exemplo quando eu falo dessa desigualdade de gênero, que as mulheres brasileiras tiveram mais ouro do que os homens na Olimpíada de Pequim e de Londres. Foram 2 ouros para as mulheres e 1 ouro para o homem. Lembrando que a primeira mulher a participar de Olimpíada foi a Maria Lenk em 1932. E a primeira medalha só veio em 96 em Atlanta. A primeira medalha feminina tem 20 e poucos anos só, né? E no Rio, os homens retomaram a liderança e agora as mulheres já bateram todos os recordes e tem chance das mulheres terem mais medalhas do que os homens. Isso seria uma grande novidade. E das 4 medalhas de ouro que o Brasil, nós estamos falando na sexta-feira, 3 são de mulheres, isso é uma coisa inédita, 75% das medalhas de ouro são das mulheres, né? Então, assim, é uma coisa, a rapidez, né, que aproximou aí uma igualdade de gênero na disputa, ela realmente reflete toda essa luta das mulheres aí durante décadas, né? Eu acho que teria que verificar como é essa proporção nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Grã-Bretanha, nos países europeus, né? Eu imagino que já deva ser assim, porque na União Soviética, por exemplo, na guerra as mulheres foram para a guerra, né? Foram para o fronte, né? E não foi só de enfermeira, não, né? Para fazer primeiros socorros, elas foram para o fronte armadas, né, participando da batalha. Tem a história famosa das bruxas, que eram as mulheres, os generais não queriam deixar as mulheres voar de jeito nenhum, e aí, com muita pressão, porque a presença delas era exuberante no negócio, e aí eles permitiram que elas voassem à noite. Então, os alemães tornou a vida do exército nazista de ocupação um inferno, porque à noite vinha bomba na cabeça dos caras toda noite, até que eles conseguiram derrubar um avião e pegaram, e aí viram que era uma mulher. Os caras apelidaram das bruxas, que toda noite elas voavam soltando bomba Então, isso, quando você termina a guerra e vem para o tempo de normalidade, não tem como você desempoderar, né? Então, desde sempre a participação delas é uma coisa forte nas Olimpíadas. Você vê toda prova que tem lá uma mulher do Comitê Olímpico. Aliás, estão reclamando muito, né? Porque tiraram a Rússia da Olimpíada, mas deixaram o Comitê Olímpico. Que história é essa? Loucura total. Eu também acho aquilo, tinha que ter logo feito uma suspensão para valer e pronto, entendeu? Ô Rocha, agora é o seguinte, uma coisa interessante, né, é que é muito competitivo, né? Ganhar medalha de ouro é difícil mesmo.
É muito difícil. As medalhas de ouro no passado eram mais concentradas em poucos países. Houve uma descentralização, porque todo mundo começou a fazer esporte. Então, por exemplo, a gente sabe, né? E aí você vê o peso da genética em várias coisas. Por exemplo, no atletismo, né? As mulheres da África dominam ali as provas, né? De fundo, né? E as mulheres, né, do Caribe, né? Jamaica, dominam as de velocidade. É impressionante ali. Né? Então, assim, toda essa turma não fazia esporte no passado, então não ganhava medalha. Né? E hoje ganha. Agora, detalhe, tá? Que a gente sempre fala dos Estados Unidos, essa turma, você acha os talentos nos seus respectivos países, a pessoa mantém a sua nacionalidade, mas elas vão treinar nos Estados Unidos. Grande parte desse pessoal todo, então, se os Estados Unidos não treinasse esse pessoal todo, masculino, feminino, inclusive do Brasil, diga-se de passagem, né? Eles também não seriam medalhistas, né? Os Estados Unidos aceitam toda essa turma lá, coloca lá dentro, tem um baita mercado de esporte lá, material esportivo, etc, etc, etc. E esse treinamento de ponta nos Estados Unidos propicia que os atletas de todos esses países, repito, inclusive o Brasil, ganhem medalha. Isso é um fato. Ô, Roberto, eu não sei se você viu que a ginasta lá americana, que ganhou, inclusive, da Rebeca, a Lee, eu pensei que, inclusive, ela fosse chinesa, americana, né? Que foi pra... Mas ela é do Laos. Eu não sei se você viu essa história. O Laos, no norte do Laos, tem uma população que colaborou com os Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. E aí, quando acabou a guerra, eles não tinham mais espaço lá no país e foram para os Estados Unidos. Então, tem uma comunidade de em torno de 200 mil pessoas do Laos nos Estados Unidos. E é uma comunidade pobre. Ela um pouco discriminada, tal, e isolada, tal. Então, essa menina, os pais dela eram muito pobres, ela teve muito pouco apoio. Aí, depois que ela se destacou, aí ela conseguiu apoio. Então, ela virou uma heroína dessa comunidade, quer dizer, uma comunidade do Laos, engravada nos Estados Unidos. Eu não vi essa, muito legal. Você já veja o contraste, o nosso atleta lá do arremesso de peso, né? Agora, essa semana, a partir da desclassificação, ele ficou em quarto lugar. E aí começaram, ele deu uma entrevista, muito emocionante a entrevista dele, né? E aí foram ver, o cara treinava num terreno baldio, lá em Concórdia, terreno baldio, o cara treinando sozinho lá, com os cavaletes feitos de madeira, improvisado, assim, e o cara vai para a Olimpíada e fica em quarto lugar. A gente tinha que tomar vergonha na cara, né? Porra, não tem cabimento. E numa prova, só para dizer o seguinte, que repetir o pódio, isso é a coisa mais rara, no Rio de Janeiro e agora em Tóquio, foi 2 americanos e um neozelandês, né? E os caras são demais. O cara americano, eu vi, todos os lançamentos dele, ele bateu o recorde. Impressionante. É uma coisa de louco. O Rocha, inclusive eu vi um comentarista dizendo que o brasileiro deu azar de cair na mesma geração e no mesmo período desses 3 caras. Né? E o Rocha, eu vi que viralizou aquele negócio, né, dele no terreno ali, jogando peso e tudo, mas isso faz parte do esporte, tá? Não só no Brasil, em todos os países, viu? Os africanos, né, de fundo, ali tem um elemento genético, uma determinada tribo da Etiópia, isso está documentado por artigos acadêmicos, que os homens, isso vem de muitos anos atrás, tá? De coisa secular, que os homens, para conquistar as mulheres, eles tinham que correr longas distâncias atrás de caça, né? E é claro que pela seleção natural... os homens... Ô, Luciana, é mais uma vitória das mulheres. Ó. É verdade. Inspiradora na corrida dos homens. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte... Desculpa, Alberto, conclui, depois eu vou falar do... Só que essa coisa do cara jogar em terreno baldio, isso é parte do esporte. Eu não tenho mimimi com isso, não. A Raíssa brincava lá numa praça lá, vizinha da casa dela, o nome da praça Mané Garrincha. Não, tudo bem, eu só estou pontuando que não é por isso que os americanos e os russos e os chineses ficam na frente, porque ninguém treina em terreno baldio lá na Rússia, nem na Ucrânia, nem na China. Eu não sei não, viu, Rocha, porque é o seguinte, o cara, é claro que ele tem um treinamento oficial
tantas vezes por semana, etc. Mas você não sabe a circunstância que o cara estava fazendo aquilo num domingão, a pista estava fechada. Não. Aquilo ali foi a rotina dele. Isso é que é uma coisa impressionante. É a rotina do cara. Eu acho o seguinte, nos outros países acontece isso também, Alberto, mas depois que o cara se destaca, o país dá uma boa estrutura para o cara. Isso que o Rocha está falando. Os africanos, por muito tempo, os africanos treinavam nas montanhas lá. Não, tudo bem, Alberto, mas é o seguinte, o cara foi 4º lugar no Rio de Janeiro, na prova dele. Como é que ele estava treinando num terreno baldio? O que eu acho, Rocha? Colocado? Você vê que a Polônia tem muitos arremessadores, masculino e feminino, em todos os arremessos do atletismo. Você tem que criar uma tradição no arremesso. Você tem que criar uma escola de arremessadores. Né? O Brasil tem um pool genético muito variado. A gente pode entrar em qualquer esporte, que a gente tem tipo físico, tipo racial, de qualquer esporte que tem por aí. Qualquer um. A gente tem condição de fazer bem qualquer esporte. Eu queria falar da família Grael, né? Agora vocês estão falando da superação e tudo mais. Agora, esse parece que vem no gen que vai ser campeão olímpico, né? É incrível isso. Como é que será que a gente explica esse processo? É incrível. Começa desde criancinha já treinar no corpo. Mas é isso. O apoio pode ser do Estado, mas pode ser da família também. Não, assim, eu vou te dar um exemplo aqui, fora do esporte. Pega a família do Martinho da Vila. É um negócio absurdo. É absurdo. A filha, 2 filhas, 1 filho. É uma coisa maluca. O que cantam, né? Então, ali tem um negócio que foi... acharam um veio de ouro ali, igual essa história do Grael. É um veio de ouro e foi embora, né? Agora, e tudo isso, né, Eustáquio, o Japão aí, você viu que o Medina não se vacinou, né? E não foi para o campeonato de surf, essa etapa agora do Mundial, porque não se vacinou, foi proibido, né? 25% dos atletas brasileiros que foram para as Olimpíadas foram sem vacinação. E mesmo assim, não aumenta muitos casos no Japão. Eles estão lá. Roberto, se o Brasil não tiver uma guerra civil, nós vamos melhorar na próxima Olimpíada. Aí, Eustáquio. Não sou eu que te provoco, não, hein, Eustáquio? Essa doeu fundo aqui. Não, olha, vamos falar sério da pandemia, né? O Japão está batendo recorde, né, de casos no Japão durante a pandemia, mas tem de qualificar isso. O recorde que está batendo lá é em torno de 15 mil casos diários. Né? O Brasil, com toda a queda, ele está em 30 mil. Né? Então, assim, eu estou falando porque tem gente que está falando em relação à Copa América. Quando o Brasil fez a Copa América, a gente tinha 60 mil casos em média. O Japão tinha 10 mil, passou para 15 mil. Agora, as mortes no Japão, elas estão a média está menos de 20 por dia. O Brasil, com toda a queda, está em 900. Né? Então, assim, aumentou os casos da pandemia no Japão? Aumentou. Mas aumentou muito pouco em relação em outros lugares. Então, e a Olimpíada funciona como um teste, né? Como que você vai organizar grandes atividades ainda a pandemia? Porque com essa variante Delta, parece que a pandemia vai se esticar, né? Os Estados Unidos voltou para mais de 100 mil casos. Eustáquio, provavelmente você está acompanhando muito, a variante Delta parece que ela infecta mais rapidamente, mas ela tem a mortalidade, as vacinas. Como é que é isso? Você está acompanhando isso? Não, é menor. Deixa eu fazer uma pergunta. Por causa da vacinação também, né? Deixa eu pegar um bonde. Você falou dos Estados Unidos, essa dificuldade deles. Você acha que no Brasil nós vamos ter essa mesma dificuldade? Porque lá a recusa das pessoas de se vacinar é muito... O brasileiro quer se vacinar. A quantidade de pessoas que não querem se vacinar no Brasil é ridícula. Né? É bem pequena. Lá tem um contingente enorme de gente que não está se vacinando por opção. Mas aqui, o nosso caso aqui é diferente. Tem um punhado de gente que não está vacinando porque não tem vacina. Né? Mas vai vacinar. Não sei. Até que aqui não tem resistência à vacina. Aqui não tem. Medina é um exemplo. É infinitesimal. Medina é infinitesimal. Não, tudo bem. Mas,
provavelmente a gente vai ter mais vacinas aqui, mas vai demorar mais, né? A gente chegar no nível que os Estados Unidos já chegou. Então é o seguinte, o que está preocupando é que, por exemplo, Cuba, né? Cuba está batendo todos os recordes. O Cuba passou o Brasil e no coeficiente de incidência e está passando o Brasil no coeficiente de mortalidade. É uma coisa impressionante e estava controlado. É um dos países que você podia ter 4 exemplos. Nova Zelândia, Vietnã, Butão e Cuba. Mas lá a reação contra o regime começou a fazer aglomeração na rua e aconteceu isso que você está falando aí. O imperialismo americano. O imperialismo americano estimulou. Mas a vacinação no Brasil está fazendo efeito, né? A gente está descendo de maneira firme agora, né? Não, mas então, isso que eu não sei se é firme, porque o que está acontecendo, Luciano, é o seguinte, ó, os Estados Unidos aumentou, o México aumentou, Cuba aumentou, na América do Sul, a própria Argentina está aumentando, pouco, mas está aumentando, tá? E na Ásia, principalmente, por exemplo, Tailândia, que estava sob controle, disparou, Indonésia, hoje o epicentro do mundo é a Indonésia. A Indonésia está com a média acima do Brasil, já tem quase um mês já, e ela continua com a média muito alta, né? Então, assim, essa variante, eu acho que vai chegar no Brasil, né? Porque está chegando nos outros países todos. Então, assim, eu estou muito preocupado com essa situação, porque, igual o Alberto fala, quer dizer, acabou a pandemia. Se você olhar, no Brasil está todo mundo normal. Normal. Então, e esse negócio tem um ciclo, né? Porque o vírus, ele atinge, depois ele cai, é uma onda, como uma onda do mar, né? Ele vai e volta. Então, assim, o Brasil está na fase de queda, mas os vizinhos do Brasil estão todos começando a subir. Então, é preocupante. Eu acho que vão torcer para que não aconteça, mas a chance da gente ter aí uma outra onda, eu acho que vai ser uma onda menos letal, né? Vai ter, o que está acontecendo em todos os lugares é o seguinte, a onda cresce, mas não mata tanta gente como nas ondas anteriores. Mas mesmo assim continua. Mas, Eustáquio, a Luciana falou assim, queda firme, assim, tem uma queda firme, você não pode, ela é lenta, insatisfatória, mas tem. O Brasil teve, a gente comentou isso aqui, lá atrás foram 3 dias seguidos de 4.000 mortes, hoje a gente está em 900, mil e pouca, entendeu? É ruim? É péssimo, né? Mas houve uma mudança para melhor. Não, claro, né? Claro, mas a história é a seguinte, o Anselmo Góes pediu para fazer uma nota para a coluna dele de sábado. Eu estou falando aqui na sexta-feira, eu mandei a notinha para ele hoje de manhã, deve ter saído no sábado, nós estamos no programa no domingo. Você pode até falar qual é a nota, que não tem problema, que não acaba... não vai dar spoiler, né? Não dá. Mas qual que é a conta que eu fiz? É o seguinte, ontem, na quinta-feira, o Brasil chegou a 365 mil mortes em 2021. Foram 195 mil em 2020, então, no total, são 560 mil mortes. Mas em 2021, já passou de 365. Então, a nota que eu fiz é a seguinte, se a pandemia acabar hoje, mesmo assim, o Brasil tem 1.000 mortes por dia durante todos os dias de 2021, entendeu? Então, assim, é uma coisa... Muito ruim. Eu lembro o Rocha falando lá, 1.000 mortes por dia, né, Rocha? O governo cai, não sei o quê, passou de 1.000, não sei o quê. Nós já estamos com 1.000 mortes por dia durante todos os dias de 2021, se a pandemia acabar hoje. Impressionante. Estamos um bolão aqui. Quando chegar a 500, cai o Bolsonaro. Chegou a 500, nada. Quando chegar a 1.000, cai. Aí foi indo, chegou a 4.000. 4.000. Não caiu. Porra. E aí o que eu realmente não consigo entender, parece que a gente está em outro mundo, né? E a agenda política em Brasília é reforma do sistema eleitoral, urna eletrônica, ou seja, o Brasil precisando combater a pandemia, o Brasil precisando desenvolvimento econômico e se quer mexer em coisas que, a princípio, não precisam ser mexidas neste momento agora. Então, assim, é uma falta de prioridade inacreditável. Luciana, nós só estamos fazendo o que não é para ser feito. Exatamente. Né? Quer dizer, mexer no sistema eleitoral, mexer na urna,
privatizando os Correios. É só coisa que não vai resolver coisíssima nenhuma, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Rocha, eu estou preocupado que eles estão falando que vai voltar o cheque escrito e tal. Eu tenho 2 anos, 3 anos que eu não dou cheque. É verdade isso? Quando você tirou isso, seu saque? Falar que vai voltar o cheque. Vai acabar o Pix, vai acabar a transferência eletrônica, vai voltar o cheque auditável. O Roberto falou aí que a Folha de São Paulo fez um editorial, o Estadão andou falando também, e saiu essa semana um abaixo-assinado de empresários, essa gente toda aí contra o Bolsonaro e tal. Eu acho o seguinte, desde o primeiro dia, o Bolsonaro ameaça com o golpe. Desde o primeiro dia. Então é o seguinte, ele ameaçando com o golpe, aí tem um setor da oposição que tem um medo ancestral de golpe. Você fala em militar, em golpe, o cara corre para debaixo da mesa, para debaixo da cama, é trauma, né? E tem um setor da oposição que é um setor esperto, que usa esse medo, certo, para se colocar no jogo como alternativa, né? Tipo assim, esse negócio do golpe é sério, pode ser que aconteça, realmente os militares estão aí estimulados, o Bolsonaro é um perigo, certo? Então é o seguinte, tira o Lula, porque o Lula pode resultar num golpe, né? O setor esperto da oposição. Aí é o seguinte, a única coisa que vai barrar eventualmente o golpe, porque eu não acredito, é fazer o que tem sido feito, intensificar as manifestações, colocar a gente na rua, conflito e pressão. Né? Isso evita essas investidas do Bolsonaro. Esse negócio do Barroso ficar fazendo um discurso, sabe? Aí é o seguinte, é um discurso nauseante. Mas o TSE teve um papel importante essa semana, né? Porque ele abriu um processo, pediu uma abertura de um processo contra o Bolsonaro. Primeira vez que reage firme contra as declarações do Bolsonaro. Faz mais de 2 anos que o Bolsonaro está fazendo isso. Exatamente. Demoraram demais para fazer. Demoraram, mas agora tem de elogiar. Eu acho assim, que desde que ele tomou posse, ele faz esse tipo de coisa. Mas, assim, até, por exemplo, quando o Rodrigo Maia estava na presidência da Câmara dos Deputados, a mira era o Rodrigo Maia, que incorporava o Congresso Nacional, porque ele está sempre batendo e desqualificando uma instituição e personificando, que isso é arte dele. Então, a primeira grande vítima foi o Rodrigo Maia, e ele leva as pessoas à exaustão mesmo. Você lembra que no final o Rodrigo Maia estava exaurido com o processo todo, ainda que no início ele tivesse mostrado uma certa carcaça para aguentar esses ataques. Muito bem, aí agora ele está com o Centrão, ele está com Arthur Lira, então ele não pode ser a mira dele. Além de tudo, tem o processo da CPI. Aí virou o canhão de maneira mais enfática, mais contundente, contra o TSE e personificando em cima do Barroso. Ou seja, é a estratégia dele de funcionar. Então, ele quer desqualificar de alguma maneira. E presta atenção, se a gente for ver os levantamentos em relação ao universo mais virtual, né? Aumentou enormemente a circulação de vídeos e a circulação dessa movimentação em relação à urna eletrônica, numa tentativa clara de tirar o foco da CPI e de juntar um freio de arrumação no seu grupo. E, de acordo com pesquisa da Atlas, Bolsonaro já deu uma recuperadinha no último mês. Então, assim, eu acho que foi uma derrota, as pessoas falarem que foi uma derrota ontem na comissão específica, né, da discussão do voto da urna eletrônica e do voto impresso, mas eu acho que ele vai levar essa discussão até à frente, por isso que eu acho bom o TSE, o STF se unir dessa maneira, para resistir, né? Eu acho que acho assim, eu não tenho dúvida que a reação do TSE foi absolutamente apropriada. Eu estou reclamando que demorou. Vamos dar uma olhadinha no retrovisor e verificar onde nós erramos, certo? Primeiro erro, comportamento do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Os pedidos de impeachment lá, com situações claras de causa para impeachment, para fundamentar o impeachment,
e ele entrou no módulo de tolerar, empurrar com a barriga, ir levando, não sei o quê. Vamos lembrar que nesse mesmo período o seu Dias Toffoli era presidente do Supremo Tribunal Federal e levou um militar para o gabinete dele, com medo de golpe. Entendeu? Então é o seguinte, o que nos matou foi o medo do golpe, nós ficamos com medo. Um golpe imaginário, o cara ameaçando e a gente com medo. Se tivesse partido para cima do Bolsonaro, desde o primeiro instante em que ficou claro, certo, que ele ia enveredar por esse caminho que ele está, certo, a situação hoje seria outra. Certo? Ele não teria crescido como ele cresceu. Né? Assim, agora, esse dado da pesquisa, Alberto, aí para você considerar também, desde o primeiro dia que o Bolsonaro é presidente, o Lula estava preso aqui. O Lula dizia, ele vai fazer isso a vida toda, porque esse é o oxigênio, é o alimento dele. Ele precisa falar com a base dele, ele não fala com o Brasil, ele fala com a base dele, que a gente precisa saber qual é o tamanho, se é de 35%, se é 20%, se é 25%, ele vai falar, e isso vai ficar com ele até o final. Essa gente vai morrer com ele. Certo? Então, quando você diz que ele melhorou um pouquinho na pesquisa, por quê? Porque ele conseguiu estimular a base dele com essa história da urna eletrônica. Esse absurdo, você vê pessoas esclarecidas perdendo tempo com isso. Entendeu? Eu não entro nessas coisas, estou falando aqui agora, mas eu não discuto essa questão de urna, não discuto. Entendeu? Não tem cabimento você ficar perdendo tempo com isso. Né? E ele pegou esse negócio como se fosse uma questão ideológica, religiosa, certo? Inventou que tem uma fraude que não existe, porque do ponto de vista técnico não tem como fraudar essa porcaria, certo? Porque as urnas são isoladas, separadas uma da outra, certo? A apuração nos estados são também isolada, separada de um do outro, e junta tudo lá. Certo? Aí o Requião fala, não, pode ter fraude na alteração do programa. Mas quem é que vai alterar o programa? Se os partidos acompanham o escrutínio, cada partido recebe em cada urna um relatório, faz uma operação paralela, se der muita diferença, você vai perceber que tem alguma coisa errada. Certo? Então é o seguinte, é uma loucura esse negócio. E aí, por isso que eu estou reclamando, se o TSE tivesse dado uma pancada lá atrás, o Supremo, esse negócio de urna eletrônica, de voto impresso é inconstitucional, acaba com essa discussão, não tem conversa. E o Congresso nem pode votar isso. Tinha resolvido o problema. Explica aí, tem gente que nos acompanha que de repente não está entendendo essa coisa dos precatórios. Você, Rocha, o que são precatórios? Você pode explicar de uma maneira muito rápida, muito sucinta, muito clara, porque o governo está querendo atrasar pagamento de precatórios. Precatórios são os cheques sem fundo do governo federal, tá? Que ele tem que pagar. Certo? E aí, como ele não tem dinheiro para pagar tudo de uma vez, a lei vem e escalona o pagamento para o futuro. Então, essas dívidas estão escalonadas. São dívidas privadas e dívidas públicas. Certo? Então, quando o Paulo Guedes vem e fala que não, porque não sei o quê, os maiores precatórios pertencem aos estados e aos municípios. Certo? Por exemplo, o Paraná, se isso aí passar, vai ser uma tragédia para o Paraná. Ele vai deixar de receber o dinheiro dele que o governo federal está devendo para ele. E outros estados e outros municípios também. Agora, então, Rocha, deixa eu lhe dizer o que está acontecendo. Informações quentes do Congresso. A tendência é que seja aprovado, viu? Sim, cedo ou tarde, quer dizer, não é esse mês, talvez a tendência... Por quê? Porque vai haver uma sobra, eles estão fazendo uma sobra de 10 bi para emendas parlamentares. E aí, com 10 bi, você vai conseguir o apoio, o voto da maioria para aprovar isso aí. Né? E já tem gente dizendo o seguinte, olha, o governo vai... Porque isso é um calote, né? Na verdade, isso é um calote. O governo vai fazer um calote, vai deixar uma bomba fiscal para o próximo mandatário, né? Vai aumentar o Bolsa Família, não vai ganhar e vai perder para Lula. Né? É isso que já está sendo dito em vários segmentos empresariais, diga-se de passagem, viu? Não, isso tem que ser denunciado. Porque é uma irresponsabilidade, o Eustáquio bate sempre na questão da responsabilidade fiscal. Isso aí é um crime contra o Brasil. Você fazer esse negócio por causa de uma eleição. Né? Ontem eu discuti no Facebook com um ex-prefeito aqui do Paraná, que eu publiquei que essa questão do Bolsa Família do Bolsonaro é um negócio que está querendo comprar a eleição. Mas o Lula também comprou. Eu falei, pera um pouquinho, meu amigo. O Lula
prometeu na campanha eleitoral que ele ia fazer isso. Ganhou a eleição e ele cumpriu a promessa da campanha dele, certo? E ele não fez isso às vésperas da eleição. Ele fez isso o mandato inteiro, né? Então, o Bolsa Família passou a ser um ingrediente do cotidiano do brasileiro. E o Bolsonaro assumiu e recebeu o Bolsa Família. E aí, com o discurso de que ele ia acabar com o Bolsa Família, que o Bolsa Família é um negócio eleitoreiro, não sei o que e tal. Assumiu, ele reduziu o Bolsa Família, trabalhou contra o programa, fez o diabo contra o programa, para agora, às vésperas da eleição, vir querer aumentar. Ótimo, entendeu? Só que é o seguinte, eu tenho uma notícia ruim para dar para ele. Isso não vai resolver o problema eleitoral dele. Não resolve, eu acho que não resolve. Não, mas eu não sei se você concorda, Alberto, Luciana, tem mais um detalhe, certo? Vai passar esse negócio dos precatórios, eu acho uma tragédia, um horror. Vai passar, os deputados vão meter a mão nessa grana, que vai ficar para eles, para emendas parlamentares, certo? E depois que eles estiverem com isso no bolso, coitado do Bolsonaro, entendeu? Eu quero ver deputado do Centrão fazer campanha no Nordeste para o Bolsonaro. Eu quero ver. Agora, aquilo que o Rocha falou, que eu sempre falo da responsabilidade fiscal, é que o pessoal vai para a Constituição, faz uma PEC e faz uma lei do teto de gasto. Aí é o seguinte, você fala, bom, então agora resolveu, né? O político não vai conseguir. Aí vem a pandemia, fala, não, mas a pandemia está fora, então você gasta, foi o maior déficit que tem. Aí vem as eleições, aí o pessoal fala assim, não, vamos pegar o precatório, que é uma dívida que tem que ser paga, joga ela mais para frente e vão fazer gasto eleitoreiro durante a campanha. Então, o Brasil é impressionante. Põe um negócio na Constituição e depois bula. Isso vai ser judicializado, Eustáquio. Eu não tenho dúvida que isso vai ser judicializado. Estados como o Paraná, por exemplo, vão ser altamente prejudicados por essa medida, vão ao Supremo Tribunal Federal. Estão alterando assim, é como se você assinasse um contrato para me pagar em 24 vezes e no meio do contrato você fala, não, eu vou te pagar em 36, em 50. Mas, Rocha, o que eu não entendo é o seguinte, se o Congresso, o Centrão, aprovar, fizer uma lei, aí o STF não vai poder fazer nada? Pode. O STF pode dizer, nós temos um sistema que é assim, é uma pirâmide. No topo da pirâmide está a Constituição. Que é uma zona. Está a Constituição no topo da pirâmide, entendeu? Então, tudo que vem embaixo dela tem que estar de acordo com ela. Então, assim, e nós temos uma Constituição que há regras, há normas que não estão escritas. Princípios, certo? Por exemplo, princípio da segurança jurídica. Tá? Então, o Estado do Paraná tem um contrato com a União de um pagamento de uma dívida, certo? Você tem que ter segurança jurídica, que aquela dívida vai ser paga de acordo com o que foi pactuado, né? O princípio da confiança, que é que deriva do princípio da segurança jurídica. Eu confio que o que foi estabelecido vai ser cumprido, né? E outros, porque aí tem moralidade, boa-fé, tem um monte de coisa lá na Constituição que diz, olha, você não pode alterar o pagamento do precatório desse jeito, não é? Isso aqui não pode acontecer. Então, o Supremo pode dizer, a lei é inconstitucional, como já fez outras vezes, e não vale. Vai continuar pagando do mesmo jeito. Não, mas o que o Paulo Guedes está falando é que, assim, eu devo, não nego, vou pagar quando puder. Então, o que eles vão fazer bom, nós vamos pagar, mas vamos pagar depois das eleições. Mas o Supremo pode dizer que isso não pode acontecer isso. Mas com base em que o Supremo vai falar que se o Congresso aprovar? Com base num princípio não escrito da Constituição brasileira da insegurança jurídica. Não, mas... princípio não escrito da insegurança jurídica. Você acabou de dar a solução. Você está falando o seguinte, vem a pandemia, muda. Aí vem a eleição, muda. Assim, isso aí fere o princípio constitucional da segurança jurídica. O Supremo pode anular tudo e dizer que não pode alterar. E essa coisa, né, você vê, aí volta a história que nós já estávamos falando antes, da falta de rumo, da falta de planejamento, né, tudo vai e volta, né, vocês estão falando do precatório, eu lembrei, por exemplo, de uma outra questão também, apenas para exemplificar,
né, a questão da discussão do distritão, se vai o distritão, não vai o distritão, diante da dificuldade, toda a história do distritão é que o sistema de agora não garante a representação. Se você pega lá o relatório da relatora Renata Abreu, é que há um distanciamento da população em relação aos seus representantes. Então, vamos para o distritão, como se o distritão fosse resolver, não tem problema, segue lá, ela colocando, não é esse o ponto que eu quero trazer. Aí agora existe resistência em relação ao distritão, eles voltaram a pensar ontem e voltar com deixar cair a proibição das coligações, que é coisa que mais danosa para a relação entre voto e representante, que distorce mais do que a coligação nas eleições proporcionais. Ou seja, de verdade, você não tem um norte que guie todos os comportamentos, é uma coisa meio aleatória. Então teve resistência em relação ao distritão, vamos para o distritão misto. Houve resistência? Então quem sabe a gente volta para as coligações. Ninguém sabe muito bem o que é. Aí o que dá essa impressão, que é ruim, que o Alberto falou, que a gente tem uma coisa meio de zona, porque assim, não tem um rumo, não tem uma... Não, é uma zona total. Eu acho que tem um rumo. O rumo é impedir que o Lula volte a ser presidente da República. Esse é o rumo. Os caras estão achando... Ontem ela saiu com uma ideia de que a pessoa vai votar... não vota em uma pessoa só. Acho que a pessoa vota lá em 3, 4. Eu vi! Isso aí tem um rumo. Eles estão tentando achar um jeito de impedir que o Lula volte a governar o Brasil. Só isso e mais nada. Entendeu? Eu vi isso. Agora, olha aqui, aí tem uma outra coisa. Esse do distritão, Luciana, a informação quente do Congresso é a seguinte: houve um acordo de determinadas forças políticas com o Arthur Lira, que o Arthur Lira ia atrasar ao máximo a votação do distritão ou de qualquer reforma. E ele está cumprindo esse acordo, está atrasando. Não foi essa semana, atrasou, podia ter sido no primeiro semestre, tá? Podia ter sido em fevereiro, março, entendeu? Ele vem atrasando, ele é um cumpridor de acordos, né? Vai ser votado semana que vem, na outra, e depois vai para o Senado. E aí, ficando pouco tempo no Senado, é possível engavetar. Muito tempo a pressão ia crescer, né? Mas se for para o Senado em setembro, né? Você engaveta ali por 3, 4 semanas, acabou, não pode ser mais modificado. Então, um dos atores com os quais eu conversei, uma figura importante, diz o seguinte: olha, tende a ser aprovado no plenário da Câmara, mais tarde, né, já está ficando tarde mesmo, tende a ir para o plenário, para o Senado, e o Senado tende a engavetar, né? Tudo tende, né? São as maiores probabilidades, são essas. Não estou dizendo que vai acontecer exatamente isso, né? Mas vamos torcer para que seja, na pior das hipóteses, isso aí, né? Agora, você falou em Senado, eu não estou acompanhando. Como é que está a indicação do André Mendonça, né, para o STF? O Senado vai votar, não vai votar? Como é que está? Vai votar, mas aí é o seguinte, depende um pouco do André Mendonça, né, e do presidente do Senado, que aí é uma coisa... Quem decide agendar é o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça. O que o André Mendonça está fazendo é visitando, senador por senador, conversando, né? É uma via crucis isso, né? E em algumas situações muito, muito difícil, por exemplo, o PT, né? Que vai falar o quê com o PT? Entendeu? Com a bancada do PT, mas vai ter que conversar com a bancada do PT. Eu fico imaginando como será essa conversa, né? Enfim, isso tem aí esse rito para cumprir. Há muita resistência. Eu acho que pela primeira vez há uma resistência organizada, né? E ele vai ter que romper isso, tá? A situação dele. Então, portanto, isso aí não vai se resolver tão cedo. Pessoal, o STF vai ficar com 10 membros aí, o resto do ano. Com a Dilma ficou um tempão até ela indicar o Fachin, viu? Ficou, mais de um ano. Mas não só o STF, a Dilma teve caso de indicação do STJ, outros tribunais, TRFs, que ela demorou 1 ano e meio para decidir indicar. Isso não é surpreendente, não, tá? Isso acontece de tempos em tempos. Isso é do jogo. Pessoal, acho que é isso aí, né? Por hoje tá ótimo, não tá? Tá.
Tá ótimo. Vamos torcer para o Brasil agora no fim de semana, né? Sim, quando o pessoal vir isso aqui, já o quadro de medalhas vai estar fechado e nós já viemos bem até agora, né? Vamos ganhar mais medalhas aí, enfim, vamos ficar bem aí, né? E com o nosso medalhista, temos aqui no nosso grupo um medalhista de pessimismo, medalha de ouro em pessimismo. Não, eu sou otimista com as mulheres brasileiras, viva as mulheres brasileiras que estão fazendo o Brasil ganhar mais medalhas. Tudo bem. Um abraço. Tchau.